Vamos continuar agora a correção dos nossos exercícios. Agora nós vamos para as nossas atividades 6, trabalhando com geometria plana. Nosso primeiro exercício é na página 214, número 1. Bom, o primeiro exercício ele diz: qual a ideia, ponto reto plano, que você tem quando observa? Nós estudamos que geometria, ela tem conceitos básicos ou conceitos primitivos. E esses conceitos, eles não precisam de definição, que é o conceito do ponto, da reta e do plano. O ponto é um lugar geométrico que não tem dimensão. Então, ele não tem comprimento, não tem largura, ele não tem dimensão. A reta, ele tem uma dimensão e eu vou imaginar algo esticado como uma corda, mas que é infinito, dos dois lados. E o plano eu vou imaginar como uma folha, mas também esticada infinitamente para os quatro lados. A partir dessas informações, nós vamos analisar as figuras. Letra A. Um furo de uma agulha em uma folha de papel. Aparece como um ponto. B. O tampo de uma mesa. Um plano. C. A linha lateral de um campo de futebol. Uma reta. Uma estrela no céu. Um ponto. Um barbante bem esticado. Uma reta. Um quadro negro da sala de aula. Um plano. Nosso próximo exercício é o número 2. Observe a figura no plano alfa e responda. Lembra que quando você vai representar um ponto, uma reta e um plano, tem algumas características específicas. Quando é um plano, você geralmente vai representar com uma letra do alfabeto grego. Aqui, no caso, nós estamos usando a letra alfa. As retas, elas são representadas pela letra minúscula do nosso alfabeto. E o ponto pelas letras maiúsculas. Então, nós temos um plano, que é o alfa. Nós temos 3 retas, que é a reta R, a reta S e a reta X. Observe que as retas, elas também são representadas com setas nas duas pontas, para indicar que elas são infinitas. E nós temos os pontos. Ponto A, ponto B, ponto M e ponto N. A partir dessas informações, nós vamos responder as questões letra A e letra B. Letra A. Quais os pontos estão destacados? A, B, N e M. Letra B. Quais as retas estão destacadas? R, S e X. Próxima questão, número 3. Observe a figura seguinte e responda. Aqui agora nós vamos ter 2 planos. Então, eu tenho o plano 1 e depois eu tenho o plano 2. Os planos também são sempre representados com letras do alfabeto grego. Então, nós temos o plano alfa e o plano gama. No plano alfa, nós temos a reta T. Eu sei que é uma reta porque tem 2 setas, então ela prolonga infinitamente. E no plano gama, eu tenho a reta R, que também tem uma seta apontando para cada lado. No plano alfa, eu tenho 2 pontos, o B e o C, e no plano gama, eu tenho 2 pontos, o P e o A. A partir disso, nós vamos realizar os exercícios. Letra A. Quais os pontos que pertencem ao plano gama? A e P. Letra B. Quais os pontos que pertencem ao plano alfa?
B e C. Letra C. Qual a reta que está contida no plano gama? A reta R. Nosso próximo exercício é na página 215, número 4. Observe o plano a seguir e classifique as afirmações em verdadeiras ou falsas. Vocês vão ver que aqui nessas afirmações, ele vai usar dois símbolos aqui. Um símbolo é esse E e o outro é esse que parece um C. Esse símbolo que parece um E, ele significa pertence. Se ele aparecer riscado, ele significa que não pertence. Geralmente, nós utilizamos esse símbolo E para indicar um elemento pertence a alguma coisa. Exemplo, um aluno pertence ao Max College. Já esse C, esse que parece um C, ele quer dizer contido e não contido. Geralmente, ele é utilizado para conjunto. Então, os alunos do 6º ano, que é um conjunto de pessoas, pertencem ao Max College. Se você vê esse símbolo cortado, significa que ele não está contido. Nós vamos analisar o plano alfa. Ele tem duas retas, a reta R e a reta S, e ele tem 4 pontos. O ponto A, o ponto B, o ponto D e o ponto C. Na letra A, C, ou seja, o ponto C, ele pertence a alfa? Verdadeiro, porque a letra C está realmente dentro do plano alfa. Letra B, o ponto A, ele está contido em S? Falso, por quê? Lembra que o símbolo C, que parece um C, ele significa contido? E contido quer dizer que é um grupo. Um ponto, ele é um indivíduo único. Então, ele não é um grupo. O certo seria que o A pertence a S, e não que o A está contido em S. Então, a letra B é falsa. Letra C. A pertence a R? Não. Aqui a nomenclatura está correta, é pertence mesmo. Porém, o ponto A, ele pertence à reta S, e não à reta R. Então, falso. Letra D. A pertence a S? Verdadeiro. Porque realmente eu tenho a reta S, na reta S eu tenho um ponto A. Então, aqui é uma questão de nomenclatura. Pertence, geralmente, é para um elemento único, ou seja, para ponto. R está contido em alfa? R é uma reta. Uma reta, ela possui infinitos pontos. Então, o correto é relacionar uma reta com contido. E ela está no plano alfa, então, verdadeira letra E. Letra F. S está contido em alfa? Sim, S também é uma reta. Uma reta é formada por infinitos pontos, então está contido todos eles em alfa. Letra G. D pertence a R? Não, D não pertence à reta R. Ele está fora das retas. Ele está dentro do plano alfa, mas ele não pertence a nenhuma reta. Próximo exercício, página 217, número 15. Com base no que você acabou de ler, escreva em cada item se as retas são paralelas, concorrentes perpendiculares ou concorrentes oblíquas. Bom, as retas, elas podem ser comparadas de duas em duas. Então, temos 3 características para duas retas que elas podem assumir. Elas podem ser paralelas, quando uma reta está ao lado da outra, e você pode prolongá-las infinitamente e elas nunca vão se encontrar. Duas retas são concorrentes se elas se encontrarem em algum ponto. Mas quando isso acontece, quando elas se encontram em algum ponto, duas coisas podem acontecer. Essas duas retas podem ser perpendicular, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus, ou elas podem ser oblíquas,
quando elas não formam ângulo de 90 graus. A partir dessas informações, nós vamos analisar as nossas questões. Letra A. Observe que uma reta está ao lado da outra, paralelamente, então. Ou seja, letra A, retas paralelas. A letra B, ela é concorrente porque eu consigo ver um ponto de encontro entre elas. Mas elas não formam entre si um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, a letra B, retas concorrentes oblíquas. Letra C, elas também são concorrentes porque elas têm um ponto em comum e formam um ângulo de 90 graus. Então, retas concorrentes perpendicular. Letra D, elas também são concorrentes porque elas têm um ponto em comum e elas formam um ângulo de 90 graus, então retas concorrentes perpendicular. Letra E, elas se encontram em um ponto, então são concorrentes, e não formam um ângulo de 90 graus, então retas concorrentes oblíquas. Nosso próximo exercício, página 217, número 6. Observe as retas que aparecem na figura abaixo e localize nelas. Bom, aqui você tem 4 retas, reta A e reta D, reta C e reta B. A partir disso, nós vamos analisar 2 retas que são paralelas. Nós já vimos que uma reta ela é classificada como paralela quando elas estão uma ao lado da outra. Então, não pode haver curva entre elas. Elas não podem estar tortas, vamos dizer assim. Se acontecer isso, mesmo que as 2 retas não se encontrem quando nós estivermos, no momento em que a gente estiver vendo, se eu prolongar essa reta, vai acontecer em algum momento delas se encontrarem. Exemplo, a reta C e a reta B estão uma ao lado da outra. Mas se você prolongar a reta C e continuar prolongando a reta B, é visível que em algum momento elas vão se encontrar. Então, elas não são paralelas. Já a reta A e a reta D, se você prolongar, você não vai conseguir encontrar um ponto de encontro. Então, a resposta da questão A é A e D, são retas paralelas. Letra B, 2 retas concorrentes perpendiculares. Uma reta, ela é concorrente com outra se elas tiverem um ponto de encontro. E elas vão ser perpendicular se elas formarem um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Bom, a reta C, ela tem 2 retas que são perpendiculares, que são concorrentes a elas. É a reta A e a reta D. E formam um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho 2 respostas para a questão B. A reta C e a reta D formam um ângulo de 90 graus e é concorrente perpendicular, e a reta C e a reta A. Letra C. 2 retas concorrentes oblíquas. Aqui eu quero a mesma coisa, eu quero que elas sejam concorrentes, então eu quero que essas 2 retas se encontrem em algum ponto, porém, não pode formar um ângulo de 90 graus. É o que vai acontecer com a nossa reta B. A reta B ela vai ser concorrente com a D e com a A, e não vai formar um ângulo de 90 graus. Então, a nossa resposta é B e D e B e A. Nosso próximo exercício é o número 7. A figura abaixo é chamada de feixe de retas paralelas. Identifique nela. Feixes de retas paralelas é quando eu tenho 2 retas ou 3 ou mais retas que são paralelas. Nesse caso, as nossas retas são P, Q e T. E elas vão ser cortadas por outras retas que não são paralelas, que são concorrentes. No nosso caso, R e S. E elas vão se encontrar em alguns pontos. Então, nós vamos ver que a reta R e a reta P se encontram no ponto A
a reta R e a reta Q se encontram no ponto C, a reta R e a reta T se encontram no ponto E, a reta S e a reta P se encontram no ponto B, a reta S e a reta Q se encontram no ponto D, a reta S e a reta T se encontram no ponto F. A partir disso, nós vamos responder. Letra A, duas retas perpendiculares. Ou seja, eu estou procurando duas retas que têm um ponto de encontro, mas que esse ponto de encontro forma um ângulo de 90 graus. Nós vimos que para formar um ângulo de 90 graus, essas duas retas têm que ser bem certinha. Aqui não acontece isso. Você vai ver que todos esses pontos que nós vimos, ele não forma um ângulo de 90 graus. Então, a letra A não existe, não tem resposta para isso. Letra B. Duas retas concorrentes. Bom, se elas são concorrentes, elas precisam simplesmente ter um ponto de encontro. Você não precisa necessariamente ser perpendicular, ou seja, formar ângulos de 90 graus. Então, nós temos a reta P com a reta S e a reta R, já é a nossa resposta. Mas, se você quiser encontrar outras respostas, além dessas duas, você pode pôr letra Q, a reta Q com a reta S, a reta Q com a reta R, a reta T com a reta S e a reta T com a reta R. Qualquer uma dessas que você escolher está correta. O que eu não posso escolher? P, Q e T. Até a reta R e reta S também são perpendiculares, porque se você continuar prolongando elas, elas se encontram em algum ponto. Letra C. 3 segmentos de reta. Bom, quando eu tenho uma reta, eu tenho sempre duas setas para os dois lados, porque ele indica que elas prolongam infinitamente. Se eu tenho uma reta e eu pego pedaços dessa reta, eu chamo isso de segmento de reta. O segmento de reta, ele vai de um ponto até outro ponto. Nós temos 6 pontos. Então, qualquer um desses que eu pegar é um segmento de reta. Exemplo, de A até B, de C até D, de E até F, de A até C, de C até E, de B até D, de D até F. Então, qualquer um desses que eu escolher, 3, está correto. Nosso próximo exercício, página 217, número 8. A respeito das características do ponto em geometria, assinale a alternativa correta. A. O ponto pode ser definido como menor unidade geométrica e é usado para definir outras figuras, como reta e plano. B. O ponto não pode ser definido, mas algumas das suas características podem ser usadas para diferenciá-los de outras figuras. Por exemplo, o fato de possuir apenas uma dimensão garante que não haja medidas possíveis no ponto. C. O ponto pode ser definido como o menor espaço entre duas figuras geométricas. D. O ponto não pode ser definido e não possui dimensão nem formato, o que garante a precisão de seu uso na localização geográfica. O ponto é o único ente geométrico que não pode ser definido. Aqui eu estou procurando a correta, então eu tenho que excluir as que são falsas e ver o que está errado. Na letra A, ele é a menor unidade geométrica, mas ele não é a única que é unidade geométrica. Nós temos o plano e nós temos a reta. E ele não pode ser definido. Ele é um conceito matemático aceito sem ser definido. Então, letra A, falsa. Letra B. Se ele não pode ser definido, as características que ele assume, ele também não pode ser dada sempre. E ele não possui dimensão. Aqui ele afirma que ele possui uma dimensão. O ponto não tem dimensão. Letra C. O ponto, ele é definido como o menor espaço entre duas figuras geométricas? Não. Letra D. O ponto não pode ser definido? Correto. Ele não é definido. Ele não possui dimensão e nem formato? Correto também. Ele não tem dimensão.
E o que garante a sua precisão em localização geográfica? Correto, porque geralmente quando eu utilizo, por exemplo, mapas, eu consigo encontrar pontos geométricos localizando 2 pontos no mapa. O ponto é o único ente geométrico que não pode ser definido? Incorreto, porque você também não define planos e retas. Então, resposta correta, letra D. Nosso próximo exercício, número 9. A manchete de um jornal do sul do país: o calor não dá trégua no sul. Nesta segunda, e as temperaturas tendem a subir ainda mais. Imagine um jovem telefonando para a rádio, construir, dizendo: o sol está tão escaldante que é preciso se proteger até na sombra de um poste. Observe a imagem e responda: as retas formadas pela sombra do poste e o poste são perpendiculares. Justifique sua resposta. Bom, lembra que para ser perpendicular, eu preciso de 2 retas e elas precisam se encontrar e formar um ângulo de 90 graus. Se você tem um poste, você vai ter ele nessa posição, a sombra vai estar nessa. Então, sim, a resposta é verdadeira. Por quê? Porque forma um ângulo reto, forma um ângulo de 90 graus. Próximo exercício, número 10, na página 224. Escreva V para verdadeiro e F para falso nas sentenças. A. Segmentos colineares estão em retas suportes distintas? Bom, colinear quer dizer um depois do outro. Então, para que uma coisa esteja em ordem, um após o outro, elas precisam estar nas mesmas retas. Então, não pode estar em retas distintas, porque retas distintas seriam 2 retas diferentes. Então, letra A é falsa. Letra B. Segmentos consecutivos estão em uma mesma linha e têm um ponto em comum? Consecutivo é um após o outro. Então, eu tenho um segmento de reta, depois eu tenho outro, depois eu tenho outro, e assim continua. Se elas estão uma após a outra, elas estão ao lado uma da outra. Não tem como ter um ponto em comum. Então, a letra B também é falsa. Letra C. Segmentos consecutivos e colineares estão na mesma linha e não têm um ponto em comum? Bom, consecutivos não têm ponto em comum, mas colineares podem ter ponto em comum. Então, letra C também é falsa. Letra D. Segmentos adjacentes são colineares e consecutivos? Adjacente quer dizer que está um ao lado da outra, um ao lado do outro. Então, eles são consecutivos e podem ser colineares. Letra D, verdadeira. Próximo exercício, número 11, na página 224. Cada segmento que você vê em cada uma das figuras seguintes chama-se arestas. Quantas arestas há em cada figura? Na letra A, nós temos um sólido geométrico semelhante a esse. Você vai ver que ele é formado por polígonos. Nós temos aqui um retângulo, outro retângulo, outro retângulo. Quando você une eles, tem uma junção. Essa linha é o que nós chamamos de arestas. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, na letra A, nós temos 12 arestas. E na letra B? Na letra B, nós temos um tetraedro. O tetraedro, ele é uma pirâmide em que todas as suas faces são triangulares.
Então, é só contar as linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que essas linhas pontilhadas, ela está dizendo apenas que está fora do nosso campo de visão. Então, ele pontilha para dizer que ela existe, mas que você não consegue ver se você estiver olhando esse sólido geométrico. Então, resposta da letra A, 12 arestas. Resposta da letra B, 6 arestas. Próximo exercício, página 225, número 12. Determine as indicações dos segmentos que identificam seus extremos. Bom, segmento de reta eu sei que é de um ponto até o outro da reta. Se ele quer os extremos, então vou pegar o primeiro ponto com o último ponto. Na letra A, o segmento vai ser de X até Y. Na letra B, de B até A. Lembrando que se você escrever o inverso, também a resposta está correta. Então, alguns cadernos eu vi que a atividade está ao contrário, mas não tem problema. Então, se eu escrever de X até Y, também vale de Y até X. Se eu escrever de B até A, também vale de A até B. Próximo exercício, número 13. Na figura seguinte, está assinalada uma unidade padrão para medir o comprimento de cada lado. Nessas condições, complete. Você tem um retângulo, aliás, você tem um trapézio, e ele tem pedaços. E ele disse que de um pedaço até o outro vale Y, ou seja, vale um valor que nós não sabemos qual é. E ele indicou como Y. E ele quer saber o comprimento de alguns pedaços aqui. Então, eu só preciso contar. Letra A, o comprimento do lado AB. De A até B, eu tenho 1Y, 2Y, 3Y, 4Y. Então, resposta letra A, 4Y. Letra B, o comprimento do lado BC é 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y no total. Resposta da letra C, o comprimento do lado DA. 1Y, 2Y, 3Y e 4Y. Letra E, a medida do contorno da figura. Contorno de uma figura, nós chamamos isso de perímetro. Então, basta você somar todos os valores que você tem aqui. Vamos contar do A, passando em B, C, D e voltando em A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, nós temos 17Y. Letra E. São congruentes os segmentos? Ou seja, tem duas partes que são iguais? O lado AD é igual ao lado AB. Os dois têm 4Y. Próximo exercício, número 14. Sobre a formação, as características e o uso das retas, assinale a alternativa correta. Letra A. As retas são noções primitivas da geometria que não possuem definição, mas que apresentam uma única dimensão. Assim, elas permitem que sejam feitas medidas de comprimento ou largura a partir delas? Verdadeiro. Retas são noções primitivas, ela não tem definição e ela tem uma única dimensão. Letra B. As retas podem ser definidas como a distância entre dois pontos? Falso, porque nós não temos definição para retas. C. As retas podem ser definidas como figuras geométricas que não fazem curva? Nós não definimos, então não pode. Letra D. O número de dimensões que as retas possuem possibilita a construção de qualquer figura geométrica sobre ela, desde que essa figura seja feita com base em lados retos, por exemplo. É possível construir um quadrado sobre uma reta?
Falso, porque você pode construir outras coisas com a união das retas, não sobre a reta. Segmento de retas são conjuntos de pontos que possuem início, mas não possuem fim? Não, falso. Segmento de reta possui começo e fim. É a distância entre dois pontos numa reta. Próximo exercício. Número 15. Determine os pares de segmento consecutivos da figura abaixo. Consecutivo é o que vem um depois do outro. Então, na letra A, o segmento AB é consecutivo a BC. E BC é consecutivo a AD. Letra B. O segmento RO é consecutivo de OS. Já o segmento UT é consecutivo de TO. E TO é consecutivo de OS. Letra C. O segmento MN é consecutivo de NO, que é consecutivo de OP, que é consecutivo de PQ, que é consecutivo de QR. Próximo exercício, número 16. Nas figuras abaixo, indique quantos segmentos você consegue observar. Bom, segmentos são as linhas, então você só precisa contar. Toda vez que ela faz uma curva, quer dizer que ela mudou. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letra B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Letra C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Letra D. 1, 2, 3, 4, 5. A parte reta. Você desconsidera essas duas que fizeram curvas. Então, você vai considerar somente as linhas retas. Próximo exercício, número 18. Página 226. Aliás, número 17, página 226. Na figura, identifique quantos vértices existem. Vértices, eles são os pontos de encontro das nossas arestas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Quantos segmentos de retas existem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a resposta da letra A e da letra B, 5. Número 18. Observe a figura e, em seguida, responda as preposições. A. No corpo humano, cite algumas partes em que podemos encontrar linhas retas. Aqui nós vamos citar duas, mas você pode citar outras também. Por exemplo, perna e braço. Letra B. Em que parte do corpo podemos ter a ideia de segmentos de reta? As pernas e os braços, porque você tem aqui uma reta total, aqui nós temos uma parte e aqui nós temos outra. A mesma coisa acontece com as pernas. Os joelhos e os cotovelos dividem a reta toda em segmentos. Pessoal, então nós concluímos a correção das nossas atividades 5 e 6. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Bons estudos para vocês.